A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoa. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que estão pela primeira vez. Que bênção de Deus, né? E aqueles que estão sempre conosco também. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para mais uma live, né? Mais uma live para trazer aí palavra de Deus, né? Para o teu coração. Amém? Estamos aí para trazer a palavra de Deus, né? Fazer um pequeno estudo da palavra de Deus, também para nós louvarmos ao Senhor. A oração, a campanha, ela vai dar início hoje, viu? A campanha. A campanha vai começar 1h da madrugada, né? Essa campanha que nós vamos estar fazendo, tá bom? E essa campanha vai ser de jejum também, 3 dias. E aí eu até pensei assim, irmãos, a gente fazer o jejum até o meio-dia. Aí quando der 11h30, eu vou entrar na live pra gente fazer a oração de meia hora. Quando der meio-dia, nós vamos estar entregando a oração, né? E também o jejum, tá bom? Todos juntos. Serão 3 dias. Amém? Glória a Deus. Quantos irmãos já estão aqui conosco, né? Nosso irmão Davi, nossa irmã Silvia, Johnny Kelly, Lumar. Eu ainda tô com um pouquinho de tosse. Selma, nosso irmão Nelson, Roberto, nosso irmão Ronaldo, Riselda, Deus abençoa os irmãos, né? Jesus, Ana Karina, Paula Conceição, nossa irmã Ellen Reis, Sandra, Selma, nossa irmã Maricília, Ana Karina, Camila Martins, Maria Helena, Marta, Ana Valéria, Mônica, irmã Guilhermina, nosso irmão Eduardo Neves, que benção, hein? Manda a paz para nossa irmã Ediane. Glória a Deus. A nossa irmã Belone, amém? Nossa irmã Deiciane, a Vânia Costa, que bênção de Deus. Márcia Almeida, Marcelo, José Francisco, Simone, que bênção, né? Hoje nós temos irmãos de Batatais, que bênção de Deus. Nossos irmãos da Paraíba, que glória. Maria Carvalho, Maria do Carmo, Cimei, Tuane, Fátima, irmã Nádia, que bênção. Regiane, Isabel, Deus abençoe. Irmã Neuza, Eduardo Silva, irmã Kátia, sejam todos bem-vindos, tá bom? Nossa irmã Rosângela, Esther Tito, é isso aí, irmã Rosângela, campanha começa 1h, né? A Sabrina também, que bênção, né? Então, irmão, vocês entenderam aí, né? A campanha começa hoje, 1h da madrugada. Nós vamos fazer o jejum até meio-dia. Todo mundo é para jejuar, gente. Amém? Né? Todo mundo tem que se esforçar, amém? Então, olha aí, a partir da meia-noite, vocês não vão comer nem beber nada. Amém? Quem é casado, ó, sem relacionamento, tá bom? Quem for entrar no propósito, conversa com teu marido conversa com a esposa primeiro, antes de você entrar no propósito, tá bom? Porque a partir da meia-noite, vocês vão entrar no propósito. Quando amanhecer o dia, que vocês acordarem, vocês vão apresentar o jejum, tá bom? E a gente vai até meio-dia, né? São 3 dias, tá bom? São 3 dias de jejum, né? E a oração. Então, quando der 11h30, eu vou entrar na live, nós vamos orar. Vamos fazer outra coçando aqui a garganta. É por causa do ventilador. Então, 11h30 nós vamos entrar e entregar meio-dia, tá bom? Meu Deus. Pera aí, irmãos. É porque a garganta começou a coçar, não posso com o ventilador. É só a hora que eu converso que eu fico tossindo. É porque eu ainda não tô bem da tosse ainda.
Meu Deus. Glória a Deus. É a prova, né, irmãos? Meu Deus, mas mesmo assim eu tenho feito a obra do Senhor, né? Mesmo assim Deus tem me dado graça para estar levando a palavra de Deus, amém? Se a gente for olhar, né, irmãos, a gente não faz nada para Deus, amém? Se eu fosse olhar para essa tosse, eu estaria mais de um mês sem fazer a obra de Deus, sem pregar a palavra de Deus, né? Porque geralmente quando essa tosse me pega, irmãos, é mais de um mês para sair, né? Então se eu fosse olhar para ela, eu não ia fazer a obra de Deus, mas graças a Deus, né? Ontem, o irmão orou para mim, eu fiquei até hoje sem tossir, né? Mas é porque eu tô falando, aí esforça, aí começa a tossir. Quero louvar o Senhor, amém? Nós vamos louvar a Deus, para depois já entrar na palavra, né? Glória a Deus. Os irmãos não reparam aí não minha tosse não, hein? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Vão entrando aí, fica à vontade. Glória a Deus. Estava com saudade dos irmãos já. Além do que azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Amém. Não sei tocar muito bem não, tá, irmãos? Se tiver algum tocador aí, o irmão Alessandro não sabe tocar não, viu? Tem muita nota aí que eu não dou conta não, os irmãos me perdoam, mas meu desejo é muito grande de estar louvando o nosso Criador, amém? Louvar mais um hino? Agora eu vou louvar aqui esse aqui.
ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. E pôs em teus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo ainda que não era o fim. Salvou minha vida e se foi. Armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas o céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Oh, glória. Amém. Tá bom, né, irmãos? Agora nós vamos fazer uma pequena oração para nós pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos orientar, nos direcionar no estudo, tá bom, irmãos? A voz, como não está muito boa, não saiu muito bom não, mas eu creio que o nosso Deus recebeu, amém? Porque eu estou fazendo aqui de coração para Deus, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Peraí. Agora nós vamos fazer uma pequena oração, tá? Para que o Senhor possa estar nos abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pedindo a Deus que Ele venha nos direcionar, que Ele venha falar conosco, amém? Que Ele é o maior interessado em salvar as nossas almas. Tá carregando aqui, depois você traz para mim. Aqui tá aparecendo. Pera aí, irmão, só um pouquinho. Ixi, Gabriel, peraí. Toma. Peraí, irmãos, que eu tô dando aqui meu carregador pro Gabriel, peraí. Gabriel, depois você traz pra mãe, tá? Vamos, neste momento, fazer a oração, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus poderoso, Deus santo, nos colocamos, Senhor, aqui, meu Pai, diante da Tua gloriosa e da Tua santa presença. Pai, eu quero pedir, Senhor, perdoa por todos os nossos pecados, cometidos, omitidos. Meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, que venha falar conosco, meu Deus, venha dar palavra. Pai, não abrir da minha boca, meu Deus, aqui tem almas. Eu peço, Senhor, que fortaleça essas vidas para estar orando conosco na campanha da madrugada. Essa campanha que nós estaremos orando, e não somente orando, mas também apresentando nosso jejum,
Nós vamos estar nos humilhando e buscando, meu Pai, a Tua presença. Senhor, meu Pai, quantas pessoas estão passando por dificuldade. Senhor, meu Pai, as portas fechadas, pessoas enfermas, pessoas que, meu Pai, estão chorando. E o tema da campanha será: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, ela vem pela manhã. Esse é o tema da nossa campanha. Senhor, nós estaremos nos humilhando, até mesmo chorando, ó Pai, nos Teus pés, na Tua presença, Pai, de poder, acreditando que a alegria virá pela manhã. Meu Deus, venha me dar sabedoria, venha dar palavra. Senhor, queima agora todo impedimento, queima agora, Senhor, toda enfermidade, toda obra do diabo, toda barreira satânica. Abençoa Teu povo, sustenta Teu povo em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, toma nossa vida em Tuas mãos, toma nossa frente. Pai querido, nós estamos aqui, queremos aprender mais de Ti. Nós, ó Pai, queremos crescer não somente, Senhor, na graça, mas também no conhecimento da Tua palavra. Eu sei que o Espírito Santo é o nosso guia, é aquele que veio para nos ensinar no caminho da verdade. Senhor, meu Pai, estou aqui, eu também quero aprender, porque eu não sei tudo, eu quero Te conhecer, Senhor. Meu Deus, meu Pai, porque eu sei que conhecer o Senhor para Te conhecer através da palavra. Meu Deus, fala conosco, Pai, instrui cada pessoa. Meu Deus, é tão maravilhoso a Tua palavra, é tão gostoso estar na Tua presença, poder ouvir o Espírito Santo falar conosco. Meu Deus, nos capacita, Pai, nos enche de Ti, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, pessoas que deixaram os nomes para nós orarmos. Visita agora, solucionando Teus problemas, fortalecendo a Tua fé. Meu Deus, ajudando a sair do pecado, ajudando a sair da onde estão, para fazer a Tua obra, para poder glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, meu Pai, faz a obra, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Peraí. Nesse momento, meus irmãos, eu quero que vocês abram comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Amém. Amém. A nossa irmã, nosso irmão Júnior Antônio também está dizendo que está com tosse faz mais de um mês. Quase um mês. Irmãos. Cada um de nós somos provados de um jeito, na verdade. Às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas você não ora para as pessoas serem curadas, por que Jesus não te cura? Né, irmãos? Deus prova a gente, né? Glória a Deus. Atos, capítulo 19. Eu vou ler aqui. Nós vamos falar sobre enchei-vos do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vai dizer assim, ó. Peraí, deixa eu colocar meu óculos. Diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Olha aí, que bênção de Deus, hein, irmãos? Meu Deus. Olha o que eu ganhei. É o Novo Testamento judaico. Que bênção, né, irmãos? Amém? Deixa eu só ver aqui se tá falando aqui igualzinho. É o Novo Testamento judaico. Olha, eu vou ler para vocês no Novo Testamento judaico. Como que diz, amém? Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul completou sua viagem. Shaul é Paulo. Completou sua viagem no hebraico, né? Eu não sei falar direito não, viu, irmãos?
pelo interior da região e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns talmidim. Talmidim é os apóstolos, discípulos. Eu creio que é discípulos, né, no hebraico. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. É discípulos, talmidim, né? Não sei se a pronúncia tá certa. É discípulos em hebraico. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Ruach meu Deus, HaKodesh, é o Espírito Santo, ó. Eu não sei falar direito, não sei a pronúncia certa. Quando passaram a confiar, olha aí, quando passaram a confiar, não, eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Nesse caso, ele disse: que imersão vocês receberam? A imersão de Iocanã. Eles responderam: Shaul disse. Iocanã realizava imersões relativas ao abandono do pecado e a volta para Deus. No entanto, ele diz que as pessoas deveriam confiar naquele que viesse depois dele, isto é, em Yeshua. Ao ouvir isso, eles foram imersos no nome do Senhor Yeshua. E quando Shaul pôs as mãos sobre eles, o Ruach, acho que é Ruach mesmo, HaKodesh, desceu, Espírito Santo, né? E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eles eram ao todo 12 pessoas. Legal, né, irmãos? É porque aqui tem as palavras hebraicas, né? Então eu não sei a pronúncia correta, né? Eu não sou nenhuma teóloga, nem sei falar hebraico, né? Mas isso é só para vocês ver, mais ou menos, né? Ter uma ideia do que é a Bíblia judaica, né? Novo Testamento judaico. Amém? É muito bom isso daqui, muito bom, para a gente entender um pouquinho. Então o nome de Jesus é Yeshua, né? No hebraico. Amém? Bom, vamos lá. Gente, nós estamos falando sobre uma viagem missionária de Paulo. Paulo, ele viajou para a cidade de Éfeso. E era uma cidade a qual nós sabemos que também o nosso irmão Apolo havia passado por lá. E a Bíblia vai dizer que ele pregou ali. Era um varão eloquente, né, irmãos? Poderoso na escritura. Uma pessoa que ele tinha muita facilidade para explicar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas que o ouviam entendiam tudo aquilo que ele falava com facilidade, né? E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele passou por Éfeso, né, numa das suas viagens missionárias. E quando chega na igreja, Paulo, ele olha, ele observa que ali está faltando alguma coisa. E ele era uma pessoa muito preocupada, que tinha grande zelo, grande cuidado com a obra de Deus, né? Então Paulo chegou ali, o que ele viu que estava faltando ali? O Espírito Santo de Deus. Ele perguntou para aquele povo: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus quando crestes? Naquele momento as pessoas disseram assim: olha, nós nem sabemos que exista, que haja o Espírito Santo de Deus. Nós nem sabemos, existe o Espírito Santo. Quem é ele? Ninguém sabia quem era o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, né? Muitas pessoas acreditam que ele é apenas uma energia, uma força, mas o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? E ali, meus irmãos, Paulo explicou: olha, Jesus, ele é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista, ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que ele é antes de mim e que ele vem após mim, mas só que ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus, né? Então Paulo, ele está expondo a mensagem. Ele está falando a respeito daquilo que João Batista pregou. Ele está anunciando para os discípulos que ainda não conheciam, que ainda não sabiam da existência do Espírito Santo de Deus. Amém? Então foi apresentado por Paulo o Espírito Santo à igreja de Éfeso. E aí naquele momento, imagina, né, irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, uma igreja fria, né, uma igreja morta. Nós dependemos, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é ele quem nos guia em toda a verdade.
É o Espírito Santo que revela o profundo e o escondido. Imagina uma igreja que não busca, uma igreja que não sente o Espírito Santo de Deus, que não tem batismo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, eu sou pentecostal e você? Pentecostais acreditam que os dons continuam disponíveis no tempo da graça, nesse dia de hoje. Pentecostais acreditam que Deus, que o Espírito Santo continua distribuindo os dons e que as pessoas são curadas, mesmo nos dias que nós estamos chamado de hoje, nesse dia, amém? Nos tempos atuais, né? Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo só operou no passado, que as pessoas falavam em línguas estranhas só lá no passado. Tem gente que acha que acabou, né? Que acabou, ninguém fala mais em línguas estranhas. Muita gente não acredita que o Espírito Santo de Deus que operou no dia de Pentecoste está operando ainda hoje, está enchendo vidas ainda hoje, amém? Mas ele continua operando, ele continua batizando, né? Ele continua distribuindo os dons à igreja. Para que são os dons? Para que nós somos batizados com o Espírito Santo? Para que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus? Porque nós temos que estar capacitados para poder fazer a obra de Deus. Amém? O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para nos capacitar para fazer a obra de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue discernir quando alguém está sendo usado pelo diabo. Ela consegue discernir a ação do inimigo, ele usando ali alguém para poder atrapalhar a obra de Deus. Amém? Então olha aí, né? Prosseguindo aqui então, Paulo, primeira coisa, hoje em dia as pessoas chegam na igreja, o que elas estão preocupadas? Ô, irmão, você está dando dízimo? A pessoa está preocupada se você está dando dízimo ou não. Amém? Mas ninguém tem a preocupação, ou seja, não vou dizer ninguém para não generalizar todo mundo, né? Mas tem pessoas que não têm essa preocupação de falar assim, ô irmão, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu os dons de Deus na tua vida? Você já sentiu a presença de Deus alguma vez na tua vida, né? Então Paulo, ele tinha essa preocupação. Hoje as pessoas não têm mais essa preocupação, né? Preocupação é, aqui o povo está dando dízimo, aqui o povo dá o dízimo, a igreja entra bem, aqui vem bastante gente para a igreja, mas a maioria das pessoas não estão preocupadas se você tem a presença de Deus na tua vida, se você está cheio do Espírito Santo, né? Quantas pessoas hoje não fazem um culto de Pentecoste, um culto para buscar o Espírito Santo de Deus, orações, né? Para buscar o Espírito Santo de Deus, o batismo, né? O batismo no Espírito Santo, né, irmãos? E a gente deve pedir, amém? A gente deve pedir o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quem ainda não foi batizado deve pedir, né, para Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Eu vi pessoas aí perguntando se aqui a gente pede estrelinha, é isso? Não, irmãos, o meu objetivo aqui através dessa live não é pedir estrelinha. Meu objetivo através dessa live, essa página não é monetizada. A minha preocupação não é ganhar dinheiro. Eu não quero curtida, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado aqui se vai compartilhar ou não. Amém? Você compartilha porque é a palavra de Deus. Amém? Para a pessoa, quanto mais compartilhar, as pessoas vão conhecer. Mas eu não me preocupo em ficar pedindo, porque o meu objetivo aqui é ver a alma salva. Eu quero que você conheça Deus. E para conhecer Deus é através da Bíblia, é através da palavra. Amém? Glórias a Deus. Não sou contra quem tem a sua página monetizada, né? Mas aqui não. Meu objetivo aqui, eu quero transmitir a palavra. Eu quero que você conheça a palavra de Deus. E nessa noite nós estamos falando, amém, do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa preocupação é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Ser cheio do Espírito Santo de Deus
Não precisa de ficar pulando, caindo para o chão, com gritaria. Não precisa disso. Amém? Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, basta você ter os frutos. Eu olhar para você e ver os frutos do Espírito Santo de Deus, eu vou saber que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Se tiver bondade, amor, paz com teu irmão, eu já vou saber que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que a evidência do batismo são as línguas estranhas, né? Mas tem tanta gente por aí falando em língua estranha, dizendo que está cheio, parecendo que está cheio, mas está vazio. Por que, irmã Alessandra? Porque lata vazia também faz muito barulho. E hoje nós vemos muitos espíritos enganadores falando em línguas estranhas também. Amém? Olha aí, e a gente olha para as pessoas, não vemos os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Então olha aí o que Deus quer. Deus não está preocupado, Ele não quer gritaria, que você fica pulando, que você caia para o chão. Deus não quer isso. Deus, Ele quer o quê? Um coração sem sentimento de vingança. Um coração disposto a perdoar quem lhe ofendeu. Um coração cheio de amor, um coração cheio de fé, um coração quebrantado, disposto a fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer nessa noite. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo. Amém? Olha, a Bíblia fala em Mateus capítulo 3, versículo 16, que Jesus, lá no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, o seu primo, e quando ele saiu ali que ele foi batizado, a Bíblia diz que João Batista, seu primo, contemplou o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus. E assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus, nós também devemos ser. Nós também devemos ser. Você só vai conseguir caminhar na presença de Deus, andar no caminho do Senhor, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Você só vai conseguir vencer as tentações diabólicas. Você só vai conseguir atravessar o deserto se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, no versículo 1, amém? A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Olha aí. A Bíblia diz claramente, nosso irmão Lucas, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse que Jesus, cheio, olha, ele diz dessa forma, Jesus, cheio do Espírito Santo. Vamos ler lá? Lucas 4:1. Cadê os crentes bereanos? Peraí, deixa eu ver. João Henrique, irmã Alessandra, pode iniciar o jejum e dormir, né? Verdade, por exemplo, 1h da madrugada. É assim, irmão João Henrique, você vai iniciar o propósito meia-noite. Aí você não vai comer nem beber. Se você for casado, não pode ter o relacionamento com a tua esposa. Por isso que tem que ter o acordo mútuo, né? Aí, quando você acordar, você vai apresentar a finalidade do teu jejum, tá bom? Aí você vai apresentar e vai ficar em jejum até o meio-dia. Meio-dia nós vamos entregar, tá bom? Vamos lá, Lucas 4:1. Vamos ver o que vai dizer. Diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí. Jesus, cheio do Espírito Santo. Para a gente atravessar o deserto, para a gente vencer os desertos da vida, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, gente. Eu e você, nós. Eu estou falando de nós, eu não estou falando só de você. Eu estou falando de nós. Nós precisamos, nós temos, é necessário, eu e você, nós, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Prosseguindo aqui, Efésios 5:18, a Bíblia vai dizer: não embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo
de Deus. Olha aí, não embriagueis. Tem muita gente que gosta de um vinhozinho, hein? Tem muita gente que gosta de beber uma bebida fermentada. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Paulo escreve dizendo aos Efésios. É essa igreja aqui que ele visitou, que ele chegou lá e não sabiam quem era o Espírito Santo de Deus. Olha no capítulo 5, versículo 18, que Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios. Ele está dizendo, não embriagueis com vinho em que há contenda. Quem sabe ele chegou lá, os irmãos estavam tudo, ó, no vinhozinho, né, gente? No vinhozinho fermentado. E aí Paulo falou, gente, não embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se vocês querem sentir a verdadeira alegria, a verdadeira paz, vocês vão sentir quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aí. Lucas 24, versículo 49. Jesus vai falar. Não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Que poder? O Espírito Santo de Deus. Amém? Não ausenteis para você receber o batismo no Espírito Santo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Aonde Ele mandou você estar, você deve estar. Se você sai fora da palavra, fora do centro da vontade de Deus, você não vai ser cheio, você não vai conseguir ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Né? Batizado no Espírito Santo. É a mesma coisa que ser imergido, né, no Espírito Santo. Que bênção de Deus, né? Meu Deus, para ficar cheio, para ficar cheia, nós temos aí que estar no centro da vontade de Deus. Não ausenteis de Jerusalém. Se eu sair da presença de Deus, será que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Não. Para você receber o batismo, você tem que estar na presença de Deus. Amém? Quando eu digo a presença de Deus, eu não estou me referindo só dentro da casa de Deus. Porque tem gente que está dentro da casa, mas está fora da presença, está longe, está distante da presença do Senhor. Sabia disso? Se não sabia, fica sabendo. Que tem gente que está dentro da casa de Deus, mas está distante do Senhor. Né? E não tem como receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Lá em Jerusalém, foram 120 pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo. 500 pessoas se reuniram, mas muita gente desistiu. Muita gente desanimou. Muita gente se retirou de Jerusalém e foi embora para sua casa. Somente 120 pessoas que perseveraram, que estavam com sede. O batismo no Espírito Santo é para quem tem sede, não é para qualquer pessoa não. Amém? É para quem tem sede de Deus, né? É para quem é perseverante. Amém? Então quem perseverou, quem estava com sede, recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus. Que benção, né? Mateus 25, a gente vê ali naquela passagem das virgens, que o azeite que estava ali na lâmpada, mantendo aquela lâmpada acesa, o azeite que estava dentro da vasilha das prudentes e que não havia na vasilha das loucas, esse azeite que a Bíblia refere, é o Espírito Santo de Deus, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para nós encontrarmos, para a noiva se encontrar com o noivo, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Para todos nós nos encontrarmos com o noivo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa estar cheia. A igreja não pode estar vazia, né? Sem Deus, sem o Espírito Santo. Ela tem que estar cheia. E será que nós temos buscado? Será que nós temos buscado ser cheios do Espírito Santo de Deus? Qual tem sido a preocupação da igreja de hoje?
As pessoas vão para a igreja, parecem consumistas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero casa, eu quero o marido de volta, eu quero a cura. Só isso e nada mais, pronto e acabou. Mas será que o evangelho verdadeiro é assim que devemos servir a Deus? É dessa forma que eu devo me apresentar perante Deus? Chegar ali como se eu fosse um consumista, como se ali fosse, sei lá, Deus vivesse em minha função. Eu chego ali, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero meu casamento de volta. Eu sei que a gente pode pedir isso para Deus, mas espera aí. Eu vou ali na casa de Deus, eu não adoro, eu não me preocupo em ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então tá errado, né, irmãos? Tá errado. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por que tem muita gente aí que não tá aguentando a prova? Por que tem gente que não tá aguentando a luta? Porque tá vazio de Deus. Por que tem pessoas separando aí? Quantos casamentos aí estão se acabando? O que é isso? São pessoas que estão vazias de Deus. Aí o problema começa a sufocar. As lutas começam a sufocar aquela pessoa. Não tem paciência. Porque isso é fruto do Espírito Santo. Se a pessoa está vazia, como que ela vai conseguir ser uma pessoa longânima? Como que ela vai conseguir ter paciência se ela está vazia do Espírito Santo de Deus? Como que ela vai conseguir ter paz com alguém estando vazia? Vazia! Nós precisamos estar cheios, porque quanto mais cheio você tiver, mais paz você vai ter com todo mundo. Amém? O mundo de hoje, os cristãos de hoje estão vazios, totalmente vazios. A maioria estão vazios. Muita gente acha que gritaria é manifestação, né? Quer dizer que a pessoa está cheia. Não, nem todas as vezes a pessoa está cheia, não. Amém? Às vezes a pessoa está gritando ali, glória a Deus, e gritando bem alto, falando em línguas, mas ela está vazia. Aí a pessoa está caindo no chão lá, você acha que ela está até arrebatada de tanto poder, meu Pai do céu, ô glória. Nosso irmão caiu até para o chão de tanto poder, o sobrenatural de Deus. Vai ver pura emoção. Está vazio. Está vazio de Deus. Amém? Totalmente vazio e ainda fora da palavra de Deus, porque o Espírito Santo não joga as pessoas no chão, como muitos pensam que ele joga. Ele não joga. Amém? Olha aí, meus irmãos, né? Meu Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, sua vida vai ser melhor, você vai ser mais feliz, você vai ter mais paz, amém? Com as pessoas e com Deus. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, sua vida vai ser totalmente diferente, amém? Mas para você ser cheio, você tem que renunciar a algumas coisas, muitas coisas, né? E você tem que esforçar e ter bom ânimo. Amém? Se você for uma pessoa desanimada para tudo, desanimado para orar, desanimado para ler Bíblia, desanimado para ir para a igreja, você não vai conseguir ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui também a gente lembra de Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou para uma grande multidão de pessoas, explicando o acontecido, aquilo que aconteceu com aquele paralítico da porta do templo chamada Formosa. O que o capacitou a pregar daquele jeito, com toda a ousadia, com coragem? Quem capacitou ele? Como que ele conseguiu pregar para aquela multidão? Um homem indouto, um homem sem letras, um homem que não tinha muito conhecimento. Como que ele conseguiu, um homem letrado? Como que ele conseguiu pregar para aquela multidão de pessoas? Como que ele conseguiu falar tão bem daquela maneira? Como que ele conseguiu se expressar tão bem a palavra de Deus? As pessoas ficaram atônitas, olhando para o apóstolo Pedro. Como que pode? Quem capacitou ele? Quem deu essa coragem para ele? Quem deu esta ousadia para ele? Quem fez ele falar tão bem assim?
Quem fez ele explicar tão bem assim a palavra de Deus foi o Espírito Santo de Deus quem o capacitou. Lembra que no dia de Pentecoste ele estava lá? Ele ficou cheio. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o capacitou para pregar a palavra, para fazer a obra, para ganhar almas para o reino de Deus. Meu Deus. Lá em Atos capítulo 13 também, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu discernir a ação diabólica na vida de um homem chamado Elimas, o encantador, que estava querendo atrapalhar a obra de Deus. Estava querendo apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Mas o Espírito Santo deu discernimento para Paulo. Ele estava cheio do... Se ele tivesse vazio, ele não ia discernir nada, gente. Aquilo ali ia passar desapercebido, ele não ia entender nada. Ele ia achar que era Deus. Ele ia achar que era o homem, menos o diabo. Ele não ia conseguir discernir a ação do inimigo. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, ele conseguiu discernir, né, e repreendeu o diabo na hora. E o diabo não conseguiu apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. O nome do Senhor foi glorificado. Olha aí que coisa linda, né? Gente, é necessário. Tanto tempo você está na igreja, quanto tempo faz que você está lá e você não busca ser cheio do Espírito Santo? Você chega lá, cruza os braços, senta. Você chega lá, só busca bênçãos materiais. Olha aí, não busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus está nos despertando aqui nessa noite. Deus, Ele quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Davi, segundo Samuel 6. Davi, ele saiu da cidade de Jerusalém. E ele convocou 30.000 homens. Parecia um louco, né? Para muitos. Parecia um rei louco. Que faltava um parafuso na cabeça. Pelo que ele fez, pegar 30.000 homens para buscar uma arca. Muita gente, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quanta gente que não compreendia que eram homens naturais. Gente, como que pode o rei, ele tira suas vestes reais, ele se veste de uma roupa comum, porque para a gente buscar a presença de Deus, nós precisamos estar na humildade. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se vestir com a veste da humildade. Porque se você tiver vestido da soberba, nariz empinado, se você não descer do salto, minha irmã, se você não descer dessa árvore, Zaqueu, você não vai receber, você não vai ser cheio do Espírito Santo, não. Davi, ele se despiu das suas vestes reais. Ele se vestiu de uma veste comum para buscar a arca, para buscar a presença. Com mais 30.000 homens, ele convocou 30.000 homens para buscar a presença de Deus junto com ele. Hoje não se vê falar mais que o irmão chamou alguém para orar junto. Olha lá em casa, irmã, para bater um papo. Olha lá em casa, irmã, botar a conversa em dia. Vai lá em casa, irmã, para a gente fofocar um pouquinho. Vai lá em casa para nós falar o que está acontecendo dentro da igreja. Mas você não vê falar mais assim, ô irmã, vamos orar. Você não vê as pessoas convidando umas às outras, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um culto de oração. Vamos orar junto, vamos buscar a presença de Deus junto, o Espírito Santo. Era uma missão importante, importantíssima. Davi tinha tudo no seu reino. Ele era rico. Mas a presença de Deus era mais importante do que as suas riquezas. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais importante para nós. E a Bíblia diz que Davi foi com 30.000 homens. Na primeira vez deu tudo errado, porque ele não seguiu a palavra de Deus. Ele não fez conforme a palavra.
Para a gente ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar seguindo a palavra de Deus. Nós precisamos estar andando conforme a palavra do Senhor. Leia comigo Atos capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado para aquele que obedece a palavra de Deus. Para você receber a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, você precisa seguir a palavra de Deus. Você precisa viver conforme a palavra de Deus. Olha só, vamos lá, Atos 5:32. Cadê os crentes bereanos, hein? Atos 5:32. Atos 5:32. Vai dizer assim, peraí. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. E nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que lindo! Oh, glória! Que lindo! Olha aí. O Espírito Santo também é testemunha. O Espírito Santo que Deus deu para aqueles, para aquelas que lhe obedecem, que seguem a tua palavra, que vivem, que procuram viver a sua palavra. Que coisa linda, hein? Olha para quem Deus deu o Espírito Santo. Coisa linda, hein? Então Davi, depois que ele seguiu a palavra de Deus e fez conforme o que estava na Bíblia, aí ele conseguiu levar a arca de volta para Jerusalém. Quando ele chegou lá, chegou cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, bailando, pulando. Esse estava cheio mesmo, viu? Tem gente que baila, pula, tá vazio, lata vazia, pura emoção. Ali não era emoção não, aquilo ali, Davi estava cheio da presença de Deus. E ele foi desprezado até pela sua própria esposa quando olhou pela janela. Amém? Olha aí. Atos capítulo 6, versículo 3. Quando ia escolher alguém para fazer a obra de Deus, olha quem eles escolhiam. Olha quem eles escolhiam. Quais eram. Amém? As características, o que eles queriam, procuravam nas pessoas para poder colocar para fazer a obra de Deus. Quais características deveriam ter? Quais qualidades a pessoa deveria ter para poder, eles procuravam ali alguma coisa. O que eles procuravam nos discípulos, nas pessoas que serviam a Deus, para poder colocar aquela pessoa para fazer a obra? Hoje pega a pessoa aí, nem ora, nem lê Bíblia, já pega, já vai colocando para dirigir igreja. Por isso que tem muitas obras, igreja, que estão derrotadas. Porque pegam qualquer pessoa. Pega a pessoa que não ora, pessoa que não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, nada. E aí a obra do Senhor desanda tudo, né? Agora vamos ler para você ver. Atos capítulo 6, versículo 3. Olha o que vai dizer aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, ó, preste atenção. Primeira característica aqui, ó. Tem que ter boa reputação. O que é boa reputação? O bom testemunho. Tem pessoa que está andando na carnalidade, é o gavião da igreja, namora todo mundo, já namorou a igreja inteira, aí pega ele e põe para dirigir a igreja. Aí a obra do Senhor faz assim. Amém? Todo mundo fica escandalizado e ninguém quer congregar mais naquela igreja por conta do mau testemunho daquele rapaz, daquela irmãzinha. Então olha aqui, ó, quando eles iam escolher pessoas para fazer a obra de Deus, eles davam preferência, eles escolhiam pessoas de boa reputação, de bom testemunho. É de bom testemunho? Se não é, não vem não. Porque não vai fazer a obra de Deus, não vai pegar nenhum cargo na igreja se tiver mau testemunho não. Amém? Peraí. Que às vezes a pessoa está dando mau testemunho, irmãos,
Aí tem pessoas que olham aquilo e não quer buscar Deus. Amém? Não quer nem ir para a igreja por causa do mau testemunho daquele irmão. Né? Imagina uma pessoa adúltera, está traindo a esposa e põe ele lá para dirigir a igreja. O que vai virar a igreja? Põe ele lá para pregar a palavra sabendo que ele está fornicando antes do casamento. Como é que fica a situação? A igreja inteirinha, a vila toda sabe que ele fornica, que ele vê pornografia na internet, tá lá na internet, lá dando mau testemunho, né? Tá lá no Facebook, lá postando foto, de tudo quanto é jeito, e aí vai lá, sobe no púlpito e vai pregar a palavra de Deus, tem uma má reputação. Mas aqui para fazer a obra de Deus tinha que ter boa reputação. A outra coisa que ele disse aqui, ó, que tenha boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo. Se tivesse vazio, não tinha oportunidade para fazer a obra, não. Crente vazio, não. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para exercer essa função aqui, ó, tem que estar cheio. Para servir as mesas, tinha que estar cheio. E olha lá, hein? Tinha gente que pensava, nossa, mas até para servir as mesas, até para ser diácono na igreja, tem que estar cheio do Espírito. Tudo que você vai fazer na obra de Deus, você tem que estar cheio. Senão você não suporta a luta, o diabo te derruba e até tira você de dentro da igreja. Até para lavar o chão da igreja, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tudo que a gente vai fazer na obra tem luta, o diabo luta. E aí se você estiver vazio, daqui a pouco você está desviado. Daqui a pouco você cai no pecado, cai no mundo, não consegue vencer a luta. Amém? Porque tudo que a gente vai fazer na obra, o inimigo luta, ele investe contra a vida da gente. Por isso que nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem uma preguiça, que ele fala, então não quer nem fazer nada na obra de Deus, que tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Tem tanta preguiça de buscar o Espírito Santo, ser cheio, que é perigoso ele nem querer mais cargo na igreja, porque ele vai ter que ser cheio do Espírito Santo para poder estar capacitado para fazer a obra de Deus. Tá vendo, irmãos? Meu Deus. Então olha aqui, ó. Aqui exigia, era o requisito que era exigido pelos apóstolos para fazer a obra de Deus, para ser diácono, para exercer essa função aqui, ó, servir as mesas. Servir as mesas, para ser diácono, né? Então aqui estava dizendo, ó, para visitar as viúvas, né? As viúvas também, que era também um trabalho exercido por eles, né? Amém? Então eles tinham que estar cheio do Espírito Santo e tinha que ter o que mais? Sabedoria. Sabedoria. Imagina um crente sem sabedoria, hein? Imagina um cristão sem sabedoria de Deus, fazendo a obra de Deus. Através da sabedoria, uma mulher consegue edificar um lar. Mas sem a sabedoria, ela destrói a sua própria casa, a sua própria família, o seu casamento. Olha a importância de ter a sabedoria, o bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você tiver esses 3 requisitos, se você tiver bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter a sabedoria de Deus, você vai ser uma bênção na obra de Deus. O seu ministério vai ser uma bênção. Que bênção, hein? Meu Deus. Gente, a gente tem que buscar isso aqui, ó. Ter isso aqui, ó. É isso aqui que Deus quer. Amém? É isso aqui que Deus quer, que nós tenhamos bom testemunho. Porque tem gente que tem bom testemunho, mas é só dentro da igreja. Mas lá no trabalho, o seu testemunho é uma vergonha. Todo mundo fala mal dele. Esse aqui é caloteiro, bate na mulher. Os vizinhos falam mal dele, porque não tem bom testemunho lá onde ele mora. A vizinhança conhece a vida dele. Esse daí bate na mulher, fala mal de todo mundo. Tem a língua desse tamanho, que quando morrer, vai ter que ter um caixão para ele e outro para a língua dele, porque não vai caber dentro do caixão. Todo mundo fala mal dele, todo mundo fala mal dela. Ninguém fala bem. Vai lá na cidade dele para ver. Às vezes tem pregador que é uma benção, hein? Ah, glória! Nas lives é uma benção. Tá saindo até fogo pela boca. Parece que tá tão cheio do Espírito Santo que sai até fogo pela boca.
Vai lá na casa dele, vai lá na cidade dele, fazer uma visitinha para ver. Começa a perguntar lá na rodoviária da cidade dele, quem é ele? Pergunta quem que é o fulano de tal que prega lá na live. Você conhece fulano de tal? Fulano assim que prega. Nossa, o homem solta fogo pela boca, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Pergunta lá. O que vai acontecer? Aí vão dizer quem é ele. Que nada, só trai a esposa. Aqui na cidade, ó, é uma vergonha. Deve tudo às lojas. Briga com todo mundo, brigão. Não fala oi pra ninguém. Aí você vai ver se tem boa reputação ou má reputação. Mas para Deus, para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra no púlpito da igreja, para não envergonhar o nome do Senhor, tem que ter boa reputação. Porque quem vai lá no seu culto e tá te assistindo, já pensou ele conhecendo a tua vida? Como é que ele vai ficar sentado lá? Apesar, a gente não pode olhar para a vida de ninguém, mas imagina as pessoas lá sentadas lá te assistindo. Eu conheço esse irmão. Ele deve todo mundo na cidade. Ele trai a esposa dele, tá aí pregando a palavra que não pode trair, que não pode adulterar. Será que a pessoa vai receber a palavra? Vai ser difícil para a pessoa até receber a pregação daquela pessoa. Porque ela não tem bom testemunho, não é cheia do Espírito Santo, tá vazia. E não tem sabedoria de Deus. Olha aí. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer o quê? Que João Batista, gente, João Batista era o primo de Jesus, aquele que batizava. Filho de Zacarias, de Isabel. A Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe dele. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, irmãos? A Bíblia vai dizer que João Batista, olha, o anjo do Senhor que apareceu para Zacarias, falou para ele, o anjo Gabriel, o anjo das boas novas, aparece para Zacarias e diz assim: Zacarias, o menino que vai ser seu filho, que Deus vai dar para vocês, ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Coisa linda, hein? Meu Deus, que coisa linda, hein? Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Que coisa linda, meus irmãos. E para confirmar que aquela palavra não era vinda de homem, de espírito enganador, a Bíblia vai dizer que quando Maria chegou na casa de Isabel, que as duas eram primas, quando chegaram uma na casa da outra, né, Maria chegou ali para poder visitar, estar com ela durante alguns meses, que ela saudou ali Isabel. A Bíblia diz que João Batista saltou dentro do ventre da sua mãe. Amém? E ela se encheu do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, hein? Para confirmar que o menino já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Coisa linda, hein? E naquele momento o Espírito Santo fez ela entender, discernir que quem estava visitando ela era a mãe do seu Senhor. Era a mãe do Salvador. Como que ela ia saber que a Maria, sua prima, seria a mãe do Salvador? Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, que ela estava cheia dele, e que o menino que estava no ventre dela também estava cheio dele. Olha, foi pelo Espírito Santo de Deus. Ele revela o profundo, ele revela o escondido. No momento que Maria chegou, Isabel não sabia que Maria seria a mãe do menino Jesus, do nosso Salvador, do Emanuel. Mas ela foi avisada ali, o Espírito Santo testificou com ela. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo que estava nela, estava em João Batista dentro do seu ventre, testificou com ela. Essa daí é a mãe do Salvador. Quem está no ventre dela não é uma criança qualquer. Não é uma criança, ela não está pejada do adultério. Essa criança que está no ventre dela é o Salvador do mundo. É aquele que nasceria da Virgem, que está lá no Velho Testamento, que foi profetizado. Meu Deus, que coisa linda, hein? Tremendo, hein, meus irmãos? Tremendo. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus não nos deixa enganado. Por isso nós devemos estar cheios
do Espírito Santo de Deus. Amém? E para você, quando você está cheio do Espírito Santo, gente, não precisa você ficar querendo mostrar para ninguém que você é cheio do Espírito Santo. Eu já foi a minha época. Quando eu me converti, eu achava que eu tinha que mostrar para os outros que eu estava cheio do Espírito Santo. Ô burrice, viu? A gente, quando começa... A gente é menino, né? Quando a gente começa na igreja, a gente é uma criança. Criança não entende nada. Criança, meu Deus, não sabe de nada, né, irmãos? Mas aí depois a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo muitas coisas. Amém? E como que a gente amadurece? Lendo a Bíblia e orando, né? A gente começa a amadurecer, a gente começa a aprender. Como que nós devemos nos portar, se apresentar diante do Senhor, né? Então, quando eu era menina, criança na fé, eu achava que eu tinha que mostrar para as pessoas que eu estava cheia de poder do Espírito Santo. Eu tinha que ficar batendo palma, falando em língua alto, porque, tipo assim, eu achava que as pessoas tinham que ver que eu estava cheia, senão as pessoas iam falar que eu estava vazia, né? Eu achava que eu tinha que orar alto, que eu tinha que fazer um monte de coisa, amém? Que eu tinha que bater palma, mostrar ali que eu estava cheia, e às vezes eu nem queria bater palma, amém? Mas aí um dia eu fui meditando, gente, eu não preciso de fazer isso. Eu só vou fazer isso se eu realmente sentir do Espírito Santo. Aí eu vou bater palma, aí eu vou, né, vou gritar, ô glória, bem alto, tô tão alegre, tô tão feliz sentindo o Espírito Santo, mas se eu não tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer isso só para falar para as pessoas que eu não sou fria. Amém? Que eu tô cheia, eu tenho que mostrar que eu tô cheia. Se eu não fazer isso, vão pensar que eu tô vazio. Eu não tenho que mostrar para ninguém. Amém? Não tem que mostrar para ninguém se eu tô cheio, se eu tô vazia, né? É entre eu e Deus. E aí, eu tinha essa preocupação. Amém? Eu até ia falar um negócio aqui. Eu esqueci, eu ia falar um negócio aqui. Era uma experiência. Se eu lembrar, depois eu falo. Amém? Eu quero citar outro versículo aqui também. Olha aqui, uma pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem um caráter, como que é o caráter dela? Reto. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não é mau caráter. Ela tem um caráter reto. Olha aí. Agora, quantas pessoas que são mau caráter e dizem estar cheias do Espírito Santo de Deus? Meu Deus. Então não, tá errado. Tá errado. Se a pessoa é um mau caráter, tem um caráter mau, né? O caráter dela não é reto. Essa pessoa não tá cheia do Espírito Santo. Porque, olha aí, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem um caráter reto. Ela é diferente. Ela tem os frutos do Espírito Santo, né? Ela vive em comunhão com as pessoas. Tem pessoas que não conseguem ter comunhão com ninguém, com o vizinho, com o irmão da igreja, com a sua família. Vive com o coração cheio de mágoa, de rancor, de mágoa, de ódio. Eu não sei como que consegue, irmão. Essas pessoas estão vazias. Estão vazias de Deus. Uma pessoa, quando ela está vazia, é onde que dá lugar a mágoa, o rancor, o ódio. Encontra lugar no coração dessas pessoas porque estão vazias de Deus. Mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus não tem lugar para mágoa. Não tem lugar para sentimento de vingança. Não tem lugar para o ódio. Não tem lugar para raiva. Esse tipo de sentimento não tem como entrar no coração de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, quando uma pessoa está vazia, entra o quê? Inveja. Tudo quanto é coisa, mágoa, ódio, raiva, rancor. A pessoa fica toda cheia de sentimentos que não agradam ao nosso Deus. Talvez você está aí, mas eu tô com mágoa no coração. O que é isso? Você está vazia de Deus, irmã. Me perdoe por dizer isso para você, mas você está vazia. Você não está buscando se encher de Deus. Por isso o seu coração está aí, ó, cheio de mágoa. Você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue ter paz com a pessoa, com ninguém. Você vive de mal, de cara feia para os outros, porque você é uma pessoa infeliz, porque você está vazia. Porque você não está cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa vazia, ela não consegue perdoar. Uma pessoa vazia não consegue amar. Não consegue nem olhar dentro dos olhos da outra pessoa. Uma pessoa vazia. Olha aí. Medita na tua vida. Será que eu estou vazio ou será que eu estou cheio do Espírito Santo? Se você estiver vazio, começa a buscar hoje
a presença de Deus dobrada para a sua vida. Se você está com um sentimento de vingança, aquele desejo de ver a pessoa morta, de ver Deus fazendo alguma coisa ruim com aquela pessoa, só porque aquela pessoa te ofendeu, começa a buscar hoje ser cheio do Espírito Santo, porque você está vazio de Deus. Irmã Alessandra, por que você está pregando assim? Você está me julgando? Você está me criticando? O que é isso? Não. A palavra de Deus, ela diz assim. Amém? Eu não estou aqui julgando, criticando. A palavra de Deus tem que ser pregada. A Bíblia fala, aplicai o vosso coração, o vosso caminho. Veja o jeito que você está andando. A palavra, ela é um espelho que a gente olha e vê como nós estamos andando na presença de Deus. A palavra, ela está mostrando o jeito que eu estou andando na presença de Deus, a situação da minha vida. Deus está aqui através da palavra para abrir teus olhos. Gente, para encontrar Jesus, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Se você naquele dia tiver com o teu coração cheio de mágoa, vazio, você não vai subir no arrebatamento. E o arrebatamento está próximo. O arrebatamento está aí, está para acontecer. A igreja está para ser arrebatada. E tem muito crente vazio, e tem muito crente com o coração cheio de mágoa. Amém? Olha aí. Meu Deus. Quantas pessoas não conseguem ter comunhão? Nem com o irmão da outra igreja, só porque é de outra placa, só porque é de outra igreja. Não consegue ter paz, não consegue nem dar paz. Que isso, irmão? Que coisa feia. Isso não é atitude de servo de Deus. Tem irmão que ainda vira a cara, só porque é de outra igreja. Acha que a igreja dele, para ir para o céu, tem que ser da igreja dele. Igreja não salva ninguém, não. Placa de igreja não vai salvar ninguém, não. Vai ficar aqui com placa e tudo. Templo e tudo. Ah, tem que ir lá para a minha igreja para ser salvo. Ah, tem que pertencer à minha igreja para ir morar no céu. Que Jesus nunca escreveu isso na Bíblia, nunca permitiu ninguém escrever isso na Bíblia. Isso é coisa antibíblica. Quem inventou isso não teve a revelação de Deus. Para você ir morar no céu, você tem que ter a Jesus. Você tem que estar no caminho que é Jesus. Você tem que entrar pela porta que é Jesus. Amém, né? Não é ficar lá grudado na placa de igreja, congregar em determinada igreja, para você ir morar no céu, não. Amém? Então, olha aí, ó. Pessoas que não conseguem ter comunhão com outras pessoas, porque tá vazio. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, nos leva a ter comunhão com todas as pessoas. Pode ser até um macumbeiro, que a gente consegue ter paz com ele. A gente consegue cumprimentar um macumbeiro de boa, até tá fazendo macumba contra a vida da gente. Ô, São Sebastião, tudo bem? Jesus te ama. Agora a pessoa, quando é vazia de Deus, ela olha pro cara de cara feia. Aí, olha lá, o macumbeiro lá, tá queimado, o sangue de Jesus tem poder. Ó, Satanás ali, chama até a pessoa de Satanás. Que isso, irmão? Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, sabe tratar bem as pessoas. É. E através do nosso bom testemunho, as pessoas vêm para Cristo, vai começar a desejar Cristo, através do nosso testemunho, de ver nós cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes tem pessoas que olham para nós e não entendem o que é que está atraindo eles. É a presença de Deus que está em nossa vida. Porque às vezes, irmãos, você olha aqui, irmã Alessandra, o que é a irmã Alessandra? Bom, eu tenho que falar que eu sou bonita porque Deus que me fez, né? Mas se você olhar para mim, tá aqui uma mulher de um coque mal feito, amém? Né? Um vestido não muito bonito, tá aqui com óculos, aqui um fundo de garrafa. E aí alguém olha aqui e fala assim, nossa, eu não sei o que aconteceu, que eu fui assistir a live ali. E algo me atraiu ali naquela live. Não é, irmã Alessandra? É a presença de Deus que está em mim. É a presença de Deus que está em você. Está atraindo vidas. Amém? Está atraindo vidas. Agora imagina, irmã Alessandra, sem Deus. Sem o Espírito Santo de Deus. Eu vazia de tudo. Eu vou me tornar comum como qualquer outra pessoa. Lembra de Sansão? Lembra? O que eu estou falando para você está na Bíblia. Sansão se tornou como qualquer outro homem após a presença de Deus se retirar dele. Enquanto ele estava cheio do Espírito Santo, ele chamava atenção. Ele era o homem mais forte.
Ele vencia todas as guerras. Todo mundo falava de Sansão aqui e ali, só dava Sansão. Mas quando o Espírito Santo retira dele, ele se tornou como qualquer outro homem. Já não atraía mais ninguém. Não era mais aquele homem forte, cheio de vigor, porque o Espírito Santo havia se retirado dele. Amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer as guerras, para vencer o nosso inimigo. Sansão vencia os inimigos porque ele estava cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Se você estiver vazio, você cai. O inimigo consegue te derrubar. Ele está à procura de crentes vazios, que estão vulneráveis, que não buscam a presença de Deus para derrubá-los, para passar por cima deles. Olha aí. E tem muito crente vazio, mesmo estando dentro da igreja. Não oram, não jejuam, não lê a Bíblia. Essa campanha que eu fiz de humilhação aí, eu fiquei triste de ver a situação dos irmãos. Quando eu fiz uma campanha aí de cura divina, lotava, né? Quando nós falamos, vamos nos humilhar, buscar a presença de Deus, uma meia dúzia. Eu estou exagerando, deu mais, né? Mas uma meia dúzia de pessoas querendo se humilhar diante de Deus. Cadê o resto? Não, porque porque a oração de humilhação não me interessa. Eu quero é bênção, eu quero é cura, eu quero é milagre. Quer milagre, mas não quer se humilhar diante de Deus. E Deus está vendo a intenção do coração de cada pessoa. Amém? Muitas pessoas, Deus não está sarando a sua terra, porque não está vendo a tua humilhação diante dele. Só quer que Deus sare a terra. Só quer ver o campo fértil, a plantação produzindo, mas não quer se humilhar diante do Cordeiro, que foi morto e reviveu. Tá vendo, irmãos? Depois Deus é ruim, Deus não presta, Deus não faz nada, Deus não existe. Mas quem é o errado? É Deus ou o ser humano, a criatura? A criatura. Porque Deus dá oportunidade para o ser humano se encher de Deus, se encher do Espírito. Ele tem oportunidade, mas ele não quer se levantar, ele não quer esforçar, ele não quer ter um pouquinho de ânimo. Não. Só quer conforto e comodidade, sombra fresca e água fresca. Hotel 5 estrelas. É isso que o povo quer. Se humilhar diante de Deus, não. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque a maioria não quer se humilhar. A maioria não tem humildade. A maioria não quer Deus. Quer apenas um milagre. Quer apenas a bênção de Deus. Mas não quer Deus. Amém? Efésios 4:30. Vamos ler? Efésios 4:30. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre, ela perdoa, ela não tem dificuldade para perdoar. Agora eu te pergunto, vamos ver se você está cheio do Espírito Santo? Vamos ver se nós estamos cheios verdadeiramente do Espírito Santo? Você tem perdoado? Tem dificuldade para perdoar? Quando alguém te pede perdão, você pensa 2, 3, 4, 50 vezes? Ou você fala, amanhã você volta, eu vou pensar no seu caso. Ou você é daqueles que diz assim, Deus te perdoe, eu não vou perdoar ninguém. Que tipo de pessoa você é? Daquele que diz assim, Deus te perdoa, eu não vou perdoar ninguém, é Deus que perdoa. Ou você é daquele que fala, eu vou pensar no seu caso. Você pensa 2, 3, 4 vezes para depois perdoar a pessoa? Tem dificuldade para perdoar? Olha aí, você está vazio. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não pensa nenhuma nem 2 vezes, ele perdoa. Ele tem o perdão para dar. Aqui, ó, dentro do celeiro do teu coração. Jesus perdoa. E por que eu não vou perdoar? Eu sou mais bonita do que Jesus? Sou uma gracinha, uma gracinha, né? É mais bonito que Jesus, né? Jesus perdoou a nossa bagunça, o nosso pecado, o pecadão, nossas dissoluções.
tudo que nós fizemos de errado. Perdoou tudo, os adultérios, as coisas vergonhosas que nós fizemos. E aí a gente, uma coisa desse tamanhinho, que o próximo fez contra nós, a gente não quer perdoar. Irmão Anildo, 70 vezes 7. A gente não quer perdoar. Então isso é coisa, quem não perdoa é porque tá vazio. Não veio, depois vai lá na igreja, balabaia, falar em língua estranha, tá vazio. Tá vazio, meu irmão, não vem falar em língua, é melhor fechar até a boca. Porque crente que não perdoa, eu acho que tinha que ter vergonha de ficar falando em língua estranha, porque tá dando mau testemunho. Porque aquela pessoa que você não perdoa vai te olhar falando em língua e ainda vai blasfemar contra Deus. Ou até contra o Espírito Santo. Porque vai olhar para você e falar lá, como é que pode falar em língua e não me perdoou? Ainda vai fazer pessoa pecar ainda. É melhor ficar de boca fechada, nem falar em língua estranha. Se você não perdoa. É melhor você encher do Espírito e lá dar o perdão. Depois você fala em língua estranha. Depois você pode sapatear, você pode até pular. Mas se você tá com o teu coração cheio de mágoa, se você tá com o coração cheio de ódio, raiva, não tá podendo nem olhar, nem tá falando com fulano, irmã, para de falar em língua que você tá envergonhando o nome do Senhor. Você tá envergonhando a igreja, tá envergonhando o nome de Deus, tá fazendo pessoas pecarem. Porque as pessoas olham para o nosso testemunho. O nosso testemunho faz pessoas glorificar a Deus ou faz o nome do Senhor ser blasfemado. Você que está com mágoa, você que não quer perdoar, se eu fosse você eu tinha vergonha de falar em língua estranha, de ficar pulando na igreja. Você está envergonhando o nome de Deus. Amém? Olha aí, é Deus quem está falando, Efésios 4:30, vamos lá. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, olha aqui o que entristece o Espírito Santo. Logo abaixo tem uma lista de coisas que entristece o Espírito Santo. Amém? Ó, toda amargura, mágoa, ira, pessoa irada. Não estou dizendo aquela pessoa que ela fica às vezes nervosa, mas ela segura, ela se contém. Tem gente que não, parece uma panela de pressão e se explode. Joga feijão para tudo quanto é lado. Amém? Olha, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Né? Começa a falar palavrão, a pessoa ira, começa a xingar, brigar, falar palavrão, começa a murmurar. Murmuração entristece o Espírito Santo de Deus. Cólera, gritaria, blasfêmias. Olha, gritaria, blasfêmia, falar mal de Deus. A pessoa começa a falar mal de Deus, vem o nervoso e a pessoa começa a falar mal de Deus. Ah, Deus não presta, ah, Deus não me abençoa, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não tá me vendo. E começa a murmurar contra Deus e falar mal de Deus, começa a blasfemar. Ah, Deus não existe, que Deus é inútil, Deus não presta para nada. Tem pessoas que faz isso. E depois está lá na igreja pulando e falando língua estranha. Olha, pessoas que estão fazendo isso aqui estão entristecendo o Espírito Santo. Aqui fala: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. No versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você recebeu um selo de garantia, o noivo vem te buscar. Imagina você entristecer o coração do noivo. Vai acabar largando de você, te deixando, viu? É a mesma coisa, você está noiva com a pessoa, você está prometida em casamento. O noivo pagou pelo dote, vamos seguir o padrão do casamento judaico. Ele pagava o dote ali. A noiva era comprada. Era pagado um preço por ela. Ele dava um presente para ela. E esse presente que nós recebemos é o Espírito Santo de Deus. Aí, imagina, o Espírito Santo, ele é o quê? É o nosso amigo. Imagina você entristecer o teu amigo, ele vai se afastar de você. Ou você acha que vai ficar lá te melando, te abraçando, né? Irmãos,
Dependendo, a pessoa afasta da gente. Sabia? Vamos supor que eu começo a xingar, brigar com a pessoa, falar um monte de coisa, a pessoa vai acabar afastando de mim. Eu vou afastar o Espírito Santo. Amém? E aí você está selado para o dia da redenção. O noivo vai te deixar. O noivo vai acabar te deixando. Amém? Peraí. Era o costume, né? Esse negócio de pagar. Até hoje em Israel faz isso. É costume deles. Entendeu? Eu acho que até hoje ainda faz isso lá. Eu não tenho certeza porque eu não estudo muito essas coisas aí. Mas eu acho que ainda faz. Né? O padrão do casamento judaico era esse. Tinha que pagar um dote. É pelo dote lá, o dote. Acho que é isso mesmo. Amém? Então, era um costume deles. Amém? Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? Se eu tivesse a teologia, irmã, eu ia saber te responder isso daí. Né? Mas a irmã Alessandra só fez a teologia básica da Deus e Amor. É um cursinho só, né? Um cursinho. Teologia é estudo da pessoa de Deus, né? A gente fez alguns estudos lá básicos, né? Então, eu não sei te dizer realmente aí essa parte, aprofundar com você nessa parte aí sobre o dote. Amém? Mas eu sei que o costume judaico, o casamento, o padrão, tinha que pagar o dote aí. Tá bom? Agora aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5,19 eu quero ler. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,19. Aqui vai dizer assim, ó. Algumas bíblias talvez pode estar assim, ó, não apagueis o Espírito Santo. Aqui está dizendo assim, ó, não extingais o Espírito Santo. O que quer dizer não extingais o Espírito Santo? Não apagueis o Espírito Santo. Não apagar o fogo. O Espírito Santo é como uma chama de fogo. Né? O fogo representa, é símbolo do Espírito Santo. Então é a mesma coisa que não apagar a chama de fogo. Vamos comparar o Espírito Santo com uma chama de fogo aqui nesse versículo. E a Bíblia está dizendo, Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica para tomar cuidado, para não apagar o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, que arde. É uma chama, o Espírito Santo é uma chama que arde dentro de nós. Amém? Então o Espírito Santo de Deus é como se fosse uma chama, né? É como se fosse uma chama de fogo que arde dentro de nós. Amém? Glórias a Deus. Então nós não podemos, né, apagar esse fogo, essa chama que arde dentro de nós. E uma das coisas que apaga a chama do Espírito Santo é o pecado. É o pecado, né? Se a gente começar a viver em todo tipo de pecado, começarmos a pecar e viver no pecado, o que vai acontecer? A chama de fogo que arde em nós, que é o Espírito Santo, vai se apagar. Ele vai se afastar de nós, igual se afastou de Saul. Saul, por causa da tua desobediência, o Espírito Santo se retirou dele e um demônio veio perturbá-lo, né? Diz a palavra de Deus. Amém? Então, olha aí. Meu Deus. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, né, meus irmãos? E tomar cuidado para que a chama que arde em nós não venha se apagar. Amém? Por que que hoje nós vemos aí em tantos lugares, a chama que ardia está apagada? A gente vê que pouca manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Poucas pessoas que têm sentido mesmo o Espírito Santo, né? Estão cheias do Espírito Santo de Deus, porque a maioria está atolado no pecado, né? Voltaram a praticar as coisas que antes, né, fazia, largou e agora voltou a praticar tudo de novo. Você pode ver que tem muita gente que tinha largado as vaidades, tinha largado as coisas do mundo e agora voltaram a praticar tudo aquilo novamente. E hoje você pode ver tanta gente fria, tanta gente não sente mais a presença de Deus, estão vazios, né? Porque voltaram ao pecado. Voltaram ao pecado novamente, né?
Então, quantas pessoas voltaram ao pecado, abandonaram a sua fé, né? Entristeceram o Espírito Santo, apagaram a chama de fogo que ardia neles. Hoje as pessoas pecam, não confessam mais os seus pecados. Antigamente existia tanto temor que quando uma pessoa pecava, ela já procurava logo o pastor. Pastor, eu fiz isso, ora por mim, né? Para Deus me perdoar. E a pessoa orava naquele temor a Deus, pedindo perdão do seu pecado, confessava o seu pecado. E hoje a pessoa peca, a pessoa arruma filho escondido, né? Aborta o filho, continua louvando a Deus no grupo, continua pregando a palavra, está em adultério, tem 2, 3 mulheres. E aí o Espírito Santo, a chama está apagada. Né? Já faz tempo, né, irmãos? Já faz tempo. O que ele sente ali, às vezes, é emoção, né? Porque o Espírito Santo de Deus, a chama já apagou faz tempo. Amém? O Espírito Santo, às vezes, nem habita mais ali, né? Porque o Espírito Santo, ele é santo. E para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar ter uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Amém? Então tá aí essa palavra acerca, né, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Busca, irmão. Deus está te tocando nessa noite. Deus está te despertando nessa noite. Para você buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Procura obedecer a palavra de Deus, irmão. Procura viver em obediência. Será que ser um servo de Deus verdadeiro, será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil assim servir a Deus? Amém? Será que nós amamos Deus de verdade? Né? Meu Deus, tá tão difícil hoje, né, irmão? É um tal de julgamento pra lá e pra cá, né? Meu Deus. Eu estava aqui, acho que foi anteontem eu acho que eu estava aqui em casa e eu estava meditando uma palavra de Deus, né, a respeito do coração do ser humano. Eu quero compartilhar com vocês. Acho que eu compartilhei lá no YouTube, né? Eu estava estudando sobre o coração do ser humano e eu estava meditando, falei, Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma palavra. Amém? A respeito disso aqui. Porque as pessoas têm julgado demais as pessoas. Muito julgamento. Deus está triste, né? As pessoas julgando as pessoas, julgando por fotos, julgando pela aparência. É um tal de julgamento, cada um querendo ser melhor do que o outro, misericórdia. Não, a palavra tem que ser pregada, a doutrina tem que ser pregada sim. E pregar a verdade não é julgar. Eu estou pregando a Bíblia, tem irmãos que pregam também a Bíblia e não está julgando ninguém, não está criticando ninguém. Está pregando a palavra do Senhor. Se nós for olhar para isso, irmão, nós não vamos pregar a Bíblia. Nós não vamos pregar nada, porque hoje pregar a palavra da verdade, o que está na Bíblia, é julgar, é criticar. Para muitos isso é julgar, é criticar, é querer ser melhor, é querer ser mais santo. E não é. A Bíblia tem que ser pregada. Amém? Toda. Não é só os personagens do Antigo Testamento, não. Amém? Não é só pregar bênção. A Bíblia tem que pregar arrependimento, tem que pregar santificação, volta de Jesus, tem que pregar ela toda. Ela é a palavra de Deus. Amém? Toda ela é a boca de Deus falando com o ser humano. E aí, o Senhor falava comigo a respeito do coração. Vamos supor aqui, ó, o que tem de errado? A pessoa lá de saia no pé e língua grande. A pessoa às vezes fala assim, Deus conhece o meu coração. Não é verdade? E tá julgando aquela outra pessoa lá. Deus conhece todos os corações e sabe tudo que está dentro do coração das pessoas. A Bíblia fala lá em Atos 13, 22, que Deus escolheu Davi, um homem conforme o seu coração, que estava disposto a executar a sua vontade. Amém? A fazer a sua vontade. Deus conhecia o coração de Davi, o que tinha dentro do coração dele. Deus só escolheu Davi porque ele sabia que dentro do coração dele tinha um coração que era disposto a fazer a vontade dele, um coração que tinha humildade. Uma pessoa que reconhecia os teus erros, não ficava olhando para o erro de ninguém. Amém? E se achando melhor do que ninguém. Olha, imagina hoje, uma pessoa está com a saia lá no pé, mas tem uma língua grande. Aí tem uma irmãzinha
que fica falando e julgando a irmã. Olha lá aquela irmã lá, ó. Eu não sou que nem ela. Tá vendo? O que adianta a saia lá no pé e a língua grande? E essa pessoa que está julgando, ela quer justificar o seu erro. E nós não podemos querer nos justificar. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora eu vou te explicar. Por que aquela irmã da saia grande tem a língua grande? Ela usa saia grande porque ela foi liberta da vaidade e da lascívia. Então ela não quer expor o seu corpo. Amém? Ela está bem composta. Ela está seguindo aquela palavra de 1 Timóteo 2,9. Ela está se vestindo decentemente. Nisso aqui, ela está andando conforme a palavra. A saia cobrindo o seu corpo. Ela está bem composta para não aparecer a sua vergonha. Ela foi liberta da vaidade, da lascívia, da sensualidade. Mas e a língua grande dela, irmã Alessandra? Tá aí, ela não foi liberta ainda. Ela não foi liberta. A gente tem que buscar a libertação completa. Todos nós, e arrepender de todos os nossos pecados. Só que nós não podemos ficar julgando um ao outro, porque todo mundo tem que se arrepender de alguma coisa. Todo mundo tem pecado. Quem não tem, atira a primeira pedra. Aí, a irmã tem a língua grande, fofoqueira, mentirosa, porque ela não foi liberta da mentira. Está lá dentro do coração dela, fofoca, mentira. Temos que orar para ela ser liberta. Agora, e aquela irmãzinha que diz ter o coração bom? Ah, eu tenho um coração bom, mas tá com a saia lá na goela. Saia curta, mostrando as coxas, saia coladinha no corpo, anda requebrando. Mas o meu coração é bom, eu pratico bem, eu ajudo as pessoas. Tudo bem. Não pode julgar a outra e nem ela te julgar. Amém? Porque aonde nós vamos parar com tanto julgamento, pessoas achando melhor uma do que a outra. Ah, eu sou melhor, eu sou mais santa. Para com isso, que Deus não gosta disso. Amém? Todos nós temos que se arrepender. Reconhecer os nossos erros, parar de ficar olhando o defeito dos outros. Deus não quer isso. Aí, essa irmã que tem a saia curta, coxa de fora, tudo bem, o coração dela tá abençoado, que ela divide o pão, ela ajuda as pessoas, tem um coração grandão, né? Mas essa saia curta aí, essa roupa colada, chamando a atenção dos homens, fazendo pessoas pecarem. Amém? Fazendo as pessoas pecarem. Então essa irmã tem que se arrepender também. Nenhuma das duas é melhor do que a outra. Todas elas têm pecado e precisam se arrepender, olhar para o seu caminho, aplicar o coração ao seu caminho e ver como que está andando. Se é conforme a palavra. E se não está conforme a palavra, tem que despojar do teu pecado, porque o pecado não entra no céu. Amém? Tá vendo? Olha, vou dizer uma coisa para você. O que eu tô falando tá dentro da Bíblia. Se você for lá em Lucas, acho que é 13:4. Se não me falha a memória, se eu estiver errada, você me perdoa. Mas parece que é lá. Fala sobre a torre de Siloé, que caiu e matou 18 homens. Aí tinha uns bonitão lá, que viu o acontecido e começaram a dizer, tá vendo? A torre caiu, matou 18, porque era tudo pecador. E eles eram o quê? É fácil falar do pecado dos outros, né? Mas e do da gente? É fácil apontar, né? Eu não estou dizendo pregar, gente. Pregar é outra coisa. Pregar, nós temos que pregar a palavra. Mas agora imagina uma pessoa, porque quando você está pregando, não estou dizendo todos, tem gente que prega em cima dos outros, está errado também. Mas quando a gente está pregando, geralmente a gente pede a palavra, o pai manda a palavra para a igreja toda, a espada corta até para o nosso lado. Deus fala até com o pregador que está em cima do altar. Agora, imagina eu desço do altar e eu fico apontando, eu fico comentando o pecado da pessoa, isso Deus não quer. E aí, o que aqueles homens estavam falando ali na torre de Siloé? Ah lá, aqueles homens, a torre caiu, matou, porque era tudo pecador. E eles? Era o quê? Era santo? Tinha nenhum pecado? Aí Jesus pegou e falou assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Todos, de igual modo, se não se arrependerem, vão perecer da mesma maneira. Jesus falou isso. Na parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, fala o quê? Os dois estavam perdidos. O que estava dentro da casa e o que estava lá fora. O dentro da casa se achando santão. Eu não tenho nenhum pecado, eu nunca pequei, nunca fiz nada de errado, e o Senhor nunca me deu um bezerro para me fazer um churrasquinho com meus amigos. Eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de errado. Estou aqui dentro da casa do Pai, eu nunca forniquei, eu nunca adulterei. Se fosse no dia de hoje, eu nunca vi pornografia na internet, papai. E o Senhor nunca me deu um churrasquinho, um bezerro para fazer um churrasco com meus amigos. Estava errado. Estava dentro da casa do Pai,
Mas cadê o arrependimento? Cadê o coração? Conforme o coração de Deus. Cadê? Cadê que ele era humilde? A humildade não estava ali, ó. Agora o pródigo lá fora, ele pecou, fez um monte de coisa errada. Saiu com as prostitutas, gastou dinheiro com aquilo que não era pão, fez uma bagaceira lá fora. Mas ele fez o quê? Reconheceu seus pecados. Se humilhou, falou, eu tenho pecado. Eu não sou digno nem de se chamar teu filho. Tô cheirando mal as narinas do pai. Eu tô fedendo aqui de tanto pecado. Acho que Deus está até com nojo de mim. De tanto pecador que eu sou. Eu vou falar pro meu pai que eu quero ser que nem um dos jornaleiros, nem filho mais eu não presto para ser. De tanto pecado que eu fiz. Mas o pai perdoou ele. Falou, você é meu filho. Eu te recebo de volta. Porque ele se humilhou e reconheceu. E é isso que Deus quer. Agora tem gente que acha que, eu não tenho nenhum pecado. E acha no direito de ficar apontando o dedo para os outros. Amém? Nós temos que parar com isso, irmãos. Amém? A gente, pregadores que pregam, tem que pregar a verdade. Se alguém te pergunta a respeito da verdade, você tem que explicar a verdade. Você não pode mentir, esconder a verdade. Amém? Por medo de ofender a pessoa. Você tem que pregar a verdade, falar a verdade com a pessoa. Mas agora, esse negócio de entrar na igreja e você nem cultua a Deus, porque você fica olhando o defeito de todo mundo. Você vai para o Facebook, fica olhando foto das pessoas para ver quem pecou e quem deixou de pecar. Deus vai cobrar de muita gente isso aí. Deus vai cobrar de muita gente. Que perde tempo para ficar olhando a vida dos outros. Mas a sua tá uma bagaceira, tá de cabeça para baixo. Porque não tem tempo de ler a Bíblia para ver a situação da sua própria vida. Aquele versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice, parece que ele nunca ouviu na vida. Aquele versículo diz para examinar nossa vida e não a do outro. Mas nós insistimos em andar fora da palavra de Deus, examinando a vida dos outros, olhando a vida dos outros, julgando pela aparência, julgando todo mundo. Irmãos, Deus, Ele quer conserto de nós. Vamos nos consertar. Quantas pessoas, em vez de encher do Espírito Santo os olhos, fica desse tamanho olhando a vida dos outros. E o Espírito Santo não vai encher essas pessoas que ficam olhando a vida dos outros. O Espírito Santo fica triste com isso. Amém? O que adianta a pessoa estar lá com gritaria, falando língua estranha, mas não tem um coração disposto a perdoar? Está cheio de sentimento de vingança, cheio de malícia. Se entristece a Deus, irmãos. Muito. Deus fica muito triste com isso. Olhar para a igreja dele, olhar para o povo dele, que era para ser exemplo, para ser a luz brilhando no meio das trevas, está andando nas trevas também do pecado. Olha aí. Nós que é para fazer a diferença, né? Tem pessoa que não pode passar perto de uma foto na internet, se ele vê um erro, ele já tem que ir lá comentar. Esses são usados, não é pelo Espírito Santo, não. Porque eu acho que quando você vê um erro, irmão, você tem que orar. Se você viu uma coisa que não te agradou, você tem que orar. Segue a Bíblia. E cuidado que essas revelações do inferno, cuidado, meu irmão. O diabo também leva as pessoas no inferno em visões, viu? Cuidado, ele arrebata. Cuidado, viu? Não é todo testemunho que é de Deus, não, viu? Tem coisa aí que o diabo tá jogando fardo pesado nas pessoas. E as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, estão seguindo. A Bíblia fala sobre a temperança. O crente tem que ser temperado. Cuidado, cuidado. Amém? Esse negócio aí, tem muita coisa aí que não tem respaldo bíblico não, hein? Cuidado. O diabo sabe que resta pouco tempo. A Bíblia fala orai e vigiai. Amém? Aquilo que é de Deus você pega. Aquilo que tem base bíblica você pega. O que não tem, cuidado. Não pega pra você não. Amém? Eu gostava muito de ouvir testemunho de pessoa aqui no inferno. Mas depois eu parei. Falei, eu não vou ouvir mais não, Senhor. Porque a gente não sabe quem é quem. Na internet tem gente de todo tipo. Né? Ainda quando é uma pessoa que teve uma experiência, que a gente conhece, sabe quem é a pessoa,
né? Agora tem pessoas que você não sabe nem de nada, irmãos. E tá lá dizendo que foi no inferno, e o que ela tá contando não tem respaldo bíblico. Amém? Gente, nós temos que seguir a Bíblia. Não é ir por revelações e sonhos, não. Nós temos que seguir a Bíblia, o que está na Bíblia. Tem que tomar cuidado, irmão. Amém? Então tá aí, palavra de Deus, tá bom? Cuidado, tem gente que tá com a cabeça assim, ó, uma salada. Já não sabe mais nem como tem que servir a Deus. Tanto ficar escutando certas coisas. Segue aqui, ó. Isso aqui não tem erro, não. A Bíblia não tem erro. Amém? Ensina o caminho certinho pra gente. Não tem erro. Você é que nem um GPS daquele do bom mesmo. Você não vai errar. Amém? Se você seguir a Bíblia. Agora, se você ficar seguindo os outros aí, ó, com sonho e não sei mais o que, não tem base bíblica, cuidado que você vai pro abismo. Amém? E vai levar a gente com você. Então, cuidado. Eu sei que tem testemunho que é de Deus. Mas hoje em dia tá uma salada. Hoje em dia tá muito perigoso. Tá bom, meus irmãos? Então, cuidado. Tem alguém para aceitar Jesus? Põe aqui no comentário. Eu quero aceitar Jesus. Se tiver alguém que quer reconciliar com Deus, põe aí. Eu quero reconciliar com Deus. E 1 hora estaremos iniciando a campanha. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. E uma campanha de humilhação também. Tá? 12h, a gente já começa a consagração. E quando você acordar, você já apresenta a finalidade do teu jejum. Até 12h. 3 dias de campanha. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para nos salvar. Agora você que quer reconciliar. Irmão, se você seguir a Bíblia, ninguém vai ficar confuso, não. A Bíblia não deixa ninguém confuso. Tem gente que fala, eu vou ficar confuso. Não, a Bíblia não deixa ninguém confuso e ninguém doido. Amém? Você fica doido se você ficar ouvindo sonhos, revelações de pessoas que não têm base bíblica. Tem que ir pela Bíblia, gente. Amém? Se você está ouvindo um negócio que está deixando dúvida, está te gerando confusão, as coisas de Deus não geram confusão. Deus não é Deus de confusão. Aqui está, ó, a Bíblia, a prova, a Bíblia. Ó. Amém? A Bíblia esclarece tudo. Levanta a mão você que quer reconciliar com Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa e obedecer a tua palavra. Você que está afastado, volta para Jesus. Jesus está vindo buscar a tua igreja. Você que não aceitou Jesus, aceita, irmão. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Amém? Não endureça o teu coração quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, né? Até 1h da manhã. Orem por mim que eu estou orando por vocês. Tá bom? A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.